Eu vou pedir para o nosso amigo aqui, o Cainha, colocar um trecho da coletiva do Bolsonaro que ele deu hoje, depois da decisão do STF. A gente ouviu um minutinho, depois eu vou pedir para você comentar, porque aparentemente vai ser a linha de defesa do Bolsonaro, então a gente quer entender o que vai acontecer. Coloca aí, por favor, Cainha. Mas tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabar. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. Tá bom, Gui. Caimal, deixa tira o som, deixa o vídeo rolando para a gente ver o rosto deles. Deixa sem som. Maurício, eu vou pedir o seu comentário, só fazer um comentário rápido também, que o Bolsonaro em nenhum momento ele fez uma live pedindo para os manifestantes se desmobilizarem, saírem de frente dos quartéis. Em nenhum momento ele fez uma live dizendo que aceitava a derrota, o que evidentemente ia mudar completamente a atmosfera política da sua própria base, se ele fizesse um gesto democrático básico. Pessoal, perdemos as eleições, né, lutamos até o final, perdemos agora, e eu dou parabéns aqui ao presidente Lula, né, espero que ele faça um bom governo, que é o clássico que se faz em eleição. Mas, enfim, como é que você está vendo essa linha de defesa aí do Bolsonaro? Olha, é difícil avaliar o que é linha de defesa e o que é declaração espontânea do ex-presidente, né? Ele deve ter, claro, aqui a coordenação, ele é muito bem assistido do ponto de vista da defesa técnica, mas ele sabe também que esse julgamento é um julgamento que envolve uma tensão política, né? E é por isso que aqui ele está se dirigindo aos seus apoiadores, ele está construindo uma narrativa política, porque juridicamente não é relevante o que ele citou em função das hipóteses incriminatórias, né? Porque a denúncia que fala de tentar abolir o Estado de Direito, né, de tentar depor o governo legitimamente constituído, ela naturalmente não se faz às claras, né? Esse é um crime que é inspirado numa tradição estadunidense, né,
do crime de conspiracy, né? E conspiracy envolve o planejamento secreto da derrubada de governo, né? Da tomada de poder. Então, nesse sentido, dizer que ele cumpriu as determinações, né? Que ele determinou a liberação das estradas para os seus apoiadores, ou que ele nomeou os comandantes de Lula, como em qualquer processo de transição, não seriam evidência suficiente como para descaracterizar aquilo que foi descoberto e que foi feito de maneira sigilosa, né? Ou seja, se, claro, novamente falando em abstrato, se nós temos uma conspiração para derrubar o governo e ela é, enfim, armada de maneira não declarada, por meio de mensagens privadas e encontros reservados, esse contraste entre o público e o privado não é capaz de desfazer, né, a ideia de um dolo de abolir o Estado de Direito, um dolo de derrubar o governo legitimamente constituído. Então, eu diria que nós deveríamos interpretar as declarações do presidente do ponto de vista político, porque do ponto de vista jurídico não seriam, né, à luz do que está previsto no Código Penal, suficientes para descaracterizar a efetiva participação dele, tanto objetiva quanto subjetiva, numa ideia de derrubada de governo e tomada de poder.